Então, passando aqui para desejar uma ótima tarde para todos vocês. Hoje de manhã tô meio sumidinha devido à menina, né? Sara Sofia tá meio enjoadinha e hoje de manhã não teve como gravar vídeo mostrando, né? Mas ela agora dormiu, tive um tempinho e vim mostrar para vocês o meu almoço de hoje, tá, pessoal? Olha, hoje o almoço vai ser, ó, arroz, feijão, o restinho da carne moída, macarrão, tomate e salsicha. E aí, pessoal? Esse é meu pratinho de hoje. Vamos? É bom. Tudo bem com vocês, pessoal? Deixa aí seu like, sua joinha, se inscreva no nosso canal e nos ajude, viu? Mais tarde tem mais vídeo pra vocês. Fica ligadinho, viu? E aí, vocês aceitam? Muito bom, viu? É bom. Bom demais. É o que temos pra hoje. E um suquinho, pessoal. Um suquinho de pacote, tudo simples. Aqui é a nossa realidade. É laranja, laranja. Que tem nada de fake. É a nossa realidade do nosso dia a dia. E agradecer a Deus por tudo, né? Pelo pão de cada dia. Tantas pessoas que neste momento, né, passando dificuldade, Debaixo da ponte, né? debaixo de uma ponte. Então isso daqui já é motivo de a gente agradecer. Se você estiver passando por um momento ruim na sua vida, mas agradeça a Deus por tudo, dai glória a Deus por tudo, porque tudo é uma fase, tudo passa. Quando você dizer, porque meu almoço hoje é ovo, agradeça no ovo. Porque meu almoço hoje é salsicha, agradeça na salsicha, porque Deus tem abençoado, tem suprido as suas necessidades, mas não deixa faltar. E tanta gente que queria um almoço desse, ficava feliz e não tem. Aqui é motivo de muita alegria, pessoal, viu? Tá uma delícia. Foi feito pelo meu esposo hoje, viu? Um almoço. Eu tento ser cozinheiro, mas não é muito não. Nós faz o que pode. Porque, pessoal, eu vim pensando aqui, né? Eu agradeço a Deus contar um pouquinho da história. Logo que a gente morava no interior, lá, né? Num povoado lá no interior, município de Itabaiana, que a gente veio morar aqui em Aracaju. No começo não foi muito fácil, não. No começo, nós lembra que nós não estávamos morando nessa casa, não. Quando nós chegou de lá do interior, que veio morar aqui em Aracaju. Nós primeiro morou em outra casa, depois veio pra essa. Então, no começo a gente passou umas dificuldades, passamos umas provações. Nós vivia passando dificuldade e tudo, né? Só com 600 e pouco pra nós, né? Porque quando nós chegou aqui, nós só tinha eu, meu esposo e meu filho. E não foi fácil, não. A gente alugou uma casa e tinha vezes, pessoal, hoje em dia eu sinto feliz, né? Por eu ter esse prato. Chegou o momento que a gente passou umas dificuldadinhas, que a gente só abria a geladeira, só tinha um vaso de água, nós olhava no armário, só tinha o quê? Um pouco de cuscuz e arroz. E na geladeira só tinha água e o ovo. E mesmo assim a gente agradeceu a Deus, correu atrás, Deus foi abrindo as portas, nos ajudando. E hoje nós estamos aqui. E hoje em dia nós estamos, a vez que nós passou, nós está melhor. Aqui é um almoço digno. Arroz, tem gente que tem vergonha, né, de apresentar, porque tá comendo salsicha, tá comendo ovo. Eu não tenho vergonha não, pessoal. Porque de onde eu veio até onde eu tô hoje. Na minha infância eu já cheguei a comer tudo. Não tem essa de só comer carne não, porque tem vergonha, porque eu só vou me apresentar a vocês se tiver a carne. Porque se não tiver a carne, não vou apresentar, não. Vou apresentar a minha realidade. E agradeço a Deus por isso. Aqui, olha. Pra quem, no começo, quando chegou aqui, passou umas dificuldades, aqui já é uma boa coisa, né? Deus tem abrido as portas, graças a Deus por isso. Então, eu não vou esconder e ter vergonha porque eu vou comer ovo, porque hoje eu tô comendo a salsicha. Não tenho vergonha não aqui.
Quando for o dia de ovo, dou glória a Deus. Quando for o dia da salsicha, dou glória a Deus. Quando for o dia da carne, também dou glória a Deus. Dou glória a Deus por tudo. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Aprenda a agradecer e a reclamar menos, porque Deus ainda realiza sonho. Entendeu? Então, se você estiver passando por dificuldade, comendo um ovo, agradeça. Agradeça e pense que tem pessoas... Gente, é o próximo que talvez está passando mais dificuldade do que você. Se você tem um ovo, agradeça. E tantas pessoas, lembre-se que tem pessoa debaixo de uma ponte que nem um ovo tem para comer. Entendeu? Então agradeça. Então quando a gente morava, pessoal, lá no interior, e nós íamos morar aqui no começo, a gente passou um apertinho, passamos. Chegava na geladeira, só tinha um ovinho, uma água, chegou o tempo de a gente não ter. E Deus está abençoando, Deus enviou pessoas para nos ajudar. Aí, através disso, pessoal, eu consegui... Deus abriu uma porta, um emprego para mim. Ainda trabalhei 1 ano, quando estava passando dificuldade. O meu primeiro emprego, que quando eu morava no interior, pessoal, eu trabalhava nas castanhas, como vocês mesmos sabem. Eu não tenho estudo, que eu não tive oportunidade. Porque eu comecei a trabalhar de pequena para ter o que comer e para ter minhas coisinhas. Meu pai sempre foi um guerreiro. Ele sempre criou os filhos dele, foi 6 filhos, né? Eu tudo foi 7, mas morreu um novinho, que eu era gêmea, né? E ele criou todos. Graças a Deus nunca deixou faltar a nossa comida na mesa, não. Ou simples ou não, nós sempre teve. Mas fui crescendo, aí tive que trabalhar para ajudar dentro de casa. Comecei pequena, pessoal, nas castanhas. Na época, pessoal, quando eu trabalhava nas castanhas, você já viu os vídeos, né? Eu descascando castanha. Tenho descascar castanha e tenho quebrar elas na casinha. As madrugadas, que é no fogo, assando, e a pessoa fica num saco, no chão, com a pedra e quebrando elas, pessoal. E eu vivia disso. Eu comecei ganhando numa latinha de castanha, aprender, quando era pequena, para descascar ela, ganhando, sabe quanto? R$50, R$3 numa latinha de castanha. E assim eu fui desenvolvendo, fui aprendendo. Quando viu, já tava nas casinhas de castanha quebrando, já sabia descascar ela, né, que é pelar elas. E foi disso que toda a vida eu vivi, pessoal. Entendeu? Ajudando dentro de casa, e eu trabalhava para ter minhas coisinhas, para ter uma roupa, um perfume, entendeu? Por isso que eu não tive oportunidade de estudo. Eu só estudei, pessoal, até a 5ª série. Mas não tenho vergonha de dizer não, de onde eu vim, não. Antigamente eu já morei, foi em casa de barro, entendeu? Em casa de barro, e eu não tenho vergonha disso, não. Da minha origem, de onde eu vim, não. Por isso que eu agradeço no simples, olha, agradeço no simples, porque eu não tenho vergonha de dizer de onde eu vim. E para me conseguir, pessoal, as minhas coisinhas, né? Sempre todas as meninas, né? Quando é jovem, quer uma roupinha, quer um perfuminho. E eu sempre trabalhei, não tive estudo, porque eu não tive oportunidade. Porque, assim, né? Eu não me dediquei muito nos estudos, porque eu trabalhava a madrugada toda, a noite toda, trabalhando ali debaixo da casinha, perdendo o sono. Aí, quando ia pra escola, eu não tinha, assim, muita vontade, né? Dava aquele soninho, ia mais pra dormir, né? No colégio. Então, aí foi disso. Aí eu vim para aqui, para Aracaju, mas não tinha estudo nenhum. Mas, olha, a última palavra que determina é Deus. Chegou gente e disse, gente, mas ela não vai... Tem pessoas, mas vai conseguir, se eu pode conseguir emprego, não tem estudo. Mas eu consegui. Para a honra e a glória de Deus, eu consegui, né? E digo, viu? É trabalho digno, mas foi um trabalho que me sustentou, me ajudou, entendeu? Saí hoje. Não tô trabalhando no momento, tô com a minha filhinha, né? Igual vocês mesmos sabem, de 3 meses. Mas, e sempre lutei, né? Lutei. Aí comprava, nunca roubei. Meu pai sempre ensinou, trabalhar, não roubar nada de ninguém, no humilde. Sempre comecei a trabalhar para conseguir meus vestidinhos, minhas roupinhas, para ajudar dentro de casa. E assim foi indo. E quando eu cheguei aqui em Aracaju, nós passamos por esse processo, por essa luta de chegar, não ter nenhum, só um água, um ovo na geladeira. Nós passamos umas apertas, passou. Na época nós só tinha até Samuel, que era pequenininho. E Deus foi nos abençoando, abrindo as portas. Eu consegui meu primeiro emprego, pessoal, em um restaurante. Sem estudo nenhum. Nos serviços gerais. Eu agradeço que vocês que têm seus empreguinhos de serviços gerais, agradeço a Deus. Tudo é digno. O que não pode é pegar nada de ninguém, ter vergonha de pegar nada de ninguém. Mas você trabalhar digno, não precisa ter vergonha, não.
de dizer que lavou banheiro, lavei privada, já lavei banheiro, privada, mais digno. Cheguei aqui e ainda arrumei, e agradeço a Deus pelos serviços gerais que eu arrumei, eu agradeço a Deus por ele, entendeu? Não tenho vergonha de dizer não. Cheguei aqui, nós passamos essas dificuldades, depois eu fui abrindo a porta, consegui meu primeiro emprego num restaurante. Lá eu ficava na parte dos serviços gerais, né, lavando prato, e aí como eu lavava os pratos empurrados, viu, pessoal? O dono gostou de mim, eu lavava prato que só. Fiquei na parte dos pratos, aí ficava na parte da limpeza, né, ali, né, lavando o banheiro, organizando, depois já ficava ajudando, né, as cozinheiras lá e tudo. E foi assim que eu comecei minha vida. E Deus foi abençoando. E o dinheiro que conseguia é pouco, mas era digno. É digno, né? E ajudava dentro de casa, graças a Deus, para ter minhas coisas. Igual eu disse a vocês, que eu comprei aquele sofazinho quando eu trabalhava no restaurante, aquela estante que nós temos hoje, que você viu, né, nos outros vídeos, nossos novinhos. Tudo simples, tudo humilde, mas foi com o meu suor, foi derramado, foi com a ajuda do meu esposo. Nós conseguimos, com o nosso suor. E eu tenho fé em Deus que um dia nós vamos conseguir realizar o nosso sonho de ter nossa casinha para colocar nossos filhinhos. Entendeu? Nós é umas pessoas, nós é humilde, nós já lutou muito. Muito na vida, nós já chorou muito junto, quando morava no interior, chorando de uma casa para outra, sofrendo ali. Meu marido ficava em casa descascando castanha, enquanto eu ficava madrugada ali, ó, quebrando castanha, entendeu? Quebrando castanha a madrugada toda, chegava e ajudava meu marido com o Samuel pequeno, entendeu? E hoje em dia eu agradeço a Deus porque onde nós está hoje e onde nós estava e onde nós está hoje, né? Aí comecei a trabalhar nesse restaurante, Deus foi abençoando, e depois, com um ano, pessoal, eu saí, depois que eu saí, pessoal, eu arrumei outro empreguinho, Deus abençoou, abriu outra porta, eu trabalhei também um ano. Eu trabalhei em um condomínio aqui mesmo, né, onde eu moro, trabalhei em um condomínio. Sofri muito, né? Mas tudo é digno. Eu fiquei também na parte da limpeza. E foi aí, e Deus sempre abençoou, sempre abriu a porta. Ele nunca deixou faltar o pão de cada dia, o nosso alimento. Por isso que hoje eu agradeço o que tem, não tenho vergonha de dizer não. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que tá comendo ovo, salsicha. Eu não tenho vergonha não. Eu digo que eu sou. A minha humildade, de onde eu vim, eu não me acho que eu sou rica sem eu ser, não. E eu agradeço a Deus por tudo hoje em dia, eu agradeço por esse alimento. Entendeu? Eu sei eu dar valor, sabe por que eu sei dar valor? Eu sei dar valor em cada alimento. Eu sei eu dar valor porque eu sei o como foi difícil para conseguir chegar aqui. Entendeu? Por isso que hoje eu dou valor, por mais que seja simples, mas eu dou valor, eu não importa, não tenho inveja nada de ninguém, não importa quem tem suas mações, quem tem suas casas. Eu tiver na misericórdia de Deus o meu alimento, e um dia Deus abençoando eu tiver meu cantinho para botar a cabeça no travesseiro, para mim tá bom demais, a saúde e a família, entendeu? Nós morre hoje, nós não leva nada, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu trabalhei nesse condomínio, aí nesse condomínio eu passei ainda um aninho, aí lá, né, lá lavava, não tenho vergonha não. Lavava banheiro, lavava privada, limpava os róis, fazia tudo na limpeza, carregava lixo, não tenho vergonha não de dizer o que eu fiz, entendeu? Só aprendi uma coisa, sempre ser humilde, não pesar em ninguém e conseguir minhas coisas com meu suorzinho, entendeu? E ser humilde sempre, sempre ser humilde. Não esquecer de onde a gente veio. E é isso minha vida, pessoal. E agradecer a Deus por esse alimento. Agora, né? Tô em casa, cuidando da minha filhinha, do meu filho. E dou glória a Deus por tudo. E é isso aí, pessoal. Só passando aqui para contar um pouco da minha história para vocês, né? De onde eu vim. E deixar um recado. Seja sempre humilde. Não tenha vergonha de onde você veio e onde você está hoje. Não tenha vergonha quando você estiver comendo uma salsicha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha quando você estiver comendo um ovo. Ao contrário, sinta-se elogiada, abraçada, porque sinta-se orgulho, porque você tem para comer, entendeu? E não precisa pesar em ninguém
para conseguir seu alimento. Nem roubar de Sinta-se, ninguém, né? nem tirar de ninguém, nem roubar de ninguém, nem passar por cima de ninguém para conseguir o seu. Então sinta-se orgulho quando comer o ovo, glória a Deus pelo meu ovinho que o Senhor me deu suado, honesto, sem pisar em ninguém, glória a Deus pela minha salsicha, glória a Deus pelo dia de hoje, glória a Deus por tudo, agradecer a Deus em tudo. Então o recado de hoje é humildade sempre, fé e agradecer a Deus no pouco, porque no muito ele colocará. E é isso aí, pessoal, que eu tenho pra hoje. Esse almoço delicioso que vocês estão vendo aqui, esse suquinho, e em tudo dai glória a Deus. Lembre-se, quando você estiver passando por uma frase complicada, lembre-se que lá na frente tem gente pior do que você, passando por coisas piores. Então agradeça no pouco que você tem. Nunca tenha vergonha da sua origem, de onde você veio, o que você já passou e o que você está vivendo. Ao contrário, agradeça sempre a Deus, viu? E é isso aí, meus inscritos. Desde já, fica ligadinho que tem mais vídeo vindo por aí. E que Deus abençoe a todos que verem esse vídeo, que sirva de um aprendizado, né? E que Deus abençoe vocês todos. Todos que vê o vídeo, os meus inscritos, os que estão começando agora, os que olham. Compartilhe, pessoal, nos ajude. Compartilhe, deixa seu like, sua joinha. E é isso aí, pessoal. Uma boa tarde, fica todos com Deus. Cheiro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.